Alô, galera, mulheres! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo aqui esse vídeo, então estou deixando logo todas as opções possíveis aqui. Essa aqui é a primeira aula da trilha de visualização de dados. Se você não faz ideia do que eu estou falando, acessa lá o canal do Mulheres em Dados, que vocês vão encontrar a live inaugural da trilha. Na live, gente, eu expliquei tudo sobre como é que ela vai funcionar. Então, o cronograma, o conteúdo programático, a equipe aqui que vai tirar as dúvidas de vocês, tem tudo lá. Então, se você ainda não assistiu, vai primeiro lá, assiste a live e depois volta para cá com a gente, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula da trilha. Eu espero que você esteja tão animada quanto eu aqui para a gente começar essa trajetória juntas. E é uma aula bem introdutória mesmo, tá? Então, assim, se você já tem um nível mais avançado, intermediário, eu acho que você pode até pular, mas se você quiser, fique com a gente. Tem bastante coisa interessante aqui na nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre a história da visualização de dados, também um pouco dos tipos de gráficos e alguns exemplos de como você pode transformar um dado em uma visualização e trazer ali uma experiência muito bacana com o usuário. Beleza? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês. Por vezes eu vou dar uma olhada para a esquerda aqui para a tela, mas vamos tocando assim. Então, para a gente começar, eu trouxe aqui uma definição, né, do que é visualização de dados. Bom, gente, visualização de dados é basicamente você transformar um dado em informação aplicando ali uma representação gráfica, tá? Aí você pode usar todo tipo de elemento visual, né? Diagramas, mapas, gráficos, para fazer isso acontecer. E a ideia sempre da visualização é tornar aquele dado mais acessível, né? Facilitando que o usuário entenda exceções, tendências e padrões também naqueles dados. Então, eu falei isso até na live, mas é sempre bom repetir. A gente não está falando aqui só de dashboards, tá? Então, qualquer tipo de visualização é exatamente essa mesma intenção que a gente vai sempre tentar colocar ali, tá? Então, seja numa apresentação que você tem ali, num slide, num PowerPoint, seja num report ali que você vai fazer para a sua gerência. Se você não está facilitando a vida do usuário com aquilo, então não está fazendo muito sentido, você não está fazendo da melhor forma possível, tá bom? Então, trazendo um pouco aqui da história da visualização de dados, coloquei até que é um pouco polêmico a gente datar isso, né? Aqui no canto direito inferior, vocês conseguem ver o primeiro gráfico ali, historicamente falando, que foi do William Playfair, em minha colinha aqui, em 1789, tá? Ele fez esse gráfico de pizza para representar o Império Turco ali na época. Então, esse é considerado o primeiro gráfico ali da história. Mas por que eu comentei que é polêmico? Porque o ser humano, ele sempre teve um apelo ali visual muito grande, né? Ele sempre buscou representar em desenhos, em imagens, o que ele queria entender melhor. Então, coloquei aqui essa arte rupestre para exemplificar isso, né? E assim, a gente não tem como saber qual era a intenção quando eles fizeram esses desenhos, mas existem alguns relatos que provavelmente eles faziam isso para, por exemplo, quantificar o gado que eles tinham, os animais que estavam ali ao redor deles. Então, dependendo do ponto de vista, a gente pode até considerar isso um tipo de representação gráfica, né? Mas, assim, a gente não tem como dizer qual era a intenção deles na época, mas por isso que eu trouxe para vocês, que é um pouquinho polêmico, né? Mas, enfim, é considerado o primeiro gráfico, realmente, o do William Playfair, aqui que está no cantinho direito. Bom, e qual é a importância da visualização de dados? O dado que não é compreendido, ele perde ali o seu valor. De nada adianta você chegar numa apresentação, ver ali 5 formas, 5 gráficos diferentes, e você olhar e não conseguir entender o que aquilo quer passar de mensagem, né? Então, a visualização de dados, ela tem essa função importantíssima que é trazer, facilitar a compreensão, né?
daquele dado. E aí, através disso, facilita identificar padrões, tendências ali, para que o usuário tome decisões com embasamento, né? Então, assim, antigamente, ali, quando não existia tanto essa parte de dados estruturada, era muito o feeling, gente. Era o dado antigamente, né? O pessoal falava assim, eu tô sentindo que se a gente ajustar tal coisa, vai melhorar outra parte aqui do meu trabalho. E podia realmente funcionar, e o feeling, não estou falando que o feeling não tem seu valor, mas quando você toma decisões com embasamento em dados, a assertividade é muito maior, né, gente? Então, quando a gente olha para dados históricos, ou até olha para dados preditivos, isso facilita muito a tomada ali de decisão. Outra coisa legal da visualização é que ela traz maior acessibilidade, né? Nós temos essa coisa assim pelo visual. Por exemplo, eu não sei vocês, mas quando eu estou descendo ali, por exemplo, no LinkedIn, em alguma rede social, e tem apenas um texto, chama muito menos minha atenção do que quando tem um texto com uma imagem, com um banner, com, enfim, um GIF, alguma coisa ali, alguma imagem, né? Então, nós somos visuais. Tem essa tendência ali por aproximar de algo que tem alguma imagem, que tem uma representação gráfica também. Então, isso acaba trazendo maior acessibilidade também. É um ótimo meio de otimizar o nosso tempo, até por facilitar a identificação ali de padrões, enfim. Quando a gente coloca ali, transforma uma tabela em um gráfico, fica muito mais fácil da gente identificar e entender ali evoluções ou quedas também, declínios ali. Então, otimiza o nosso tempo, né? O que é maravilhoso, porque a gente vive nesse mundo louco aí. Te dá o poder também de criar narrativas, né? E aqui com narrativas, vocês já devem ter ouvido falar de storytelling, né? O storytelling que é a contagem ali de uma história. Então você consegue usar o dado para ir contando uma história ali ao longo do tempo. Isso é muito comum da gente ver em apresentações. E quanto maior narrativa você colocar no que você for apresentar ou representar graficamente, melhor vai ser o impacto no usuário. E, com isso, você consegue aproximar muito mais os usuários, tá bom? E aqui vamos falar agora dos principais tipos de gráficos. A gente tem milhares, gente. E continuam surgindo novos tipos, novas formas da gente representar graficamente dados. Mas os mais utilizados, e assim, são os que mais têm assertividade com o usuário, no sentido de compreensão, são esses quatro aqui: o gráfico de barra, o gráfico de linha, o gráfico de área e o gráfico de pizza. O gráfico de rosca é uma variação do gráfico de pizza, até coloquei junto aqui, porque ele só não tem aquela parte ali interior do gráfico, né? Então, ele é como se fosse um pneu. Então, esses gráficos aqui, eles solucionam 90% das nossas demandas ali com dados. Então, é muito incomum a gente fugir deles por conta disso. E nosso foco deve ser sempre na facilidade ali do entendimento pelo usuário. Então, até por isso, a gente acaba usando tanto esses quatro tipos aqui. Mas eu queria trazer também para vocês uma dica, e eu vou até aproveitar para mostrar aqui ao vivo esse site. Ele se chama datavisproject.com e nele vocês conseguem ver uma infinidade de possibilidades ali quando a gente está falando de gráficos, tá? Ele te traz ali muitas ideias. Inclusive, ele é em inglês, né? Mas se vocês quiserem, tem como usar aqui a tradução do Google Translate. Então, vocês conseguem ver aqui diversas formas de representação gráfica. E uma coisa muito bacana desse site é que se você for aqui em entrada, você consegue aqui dizer em que formato estão os seus dados e o site vai te sugerir alguns tipos de gráficos que vão atender aquela sua demanda. Então, por exemplo, eu tenho dados aqui percentuais. Selecionei e ele me mostrou algumas opções aqui para eu demonstrar esses dados. Aí vocês conseguem ver aqui o gráfico de rosca, o gráfico de pizza, que foi o nosso primeiro gráfico ali, historicamente falando, gráfico funil, esse aqui que a gente chama também de gráfico velocímetro,
Eu achei sensacional esse aqui da garrafa, super criativo, né? É uma variação ali do gráfico de funil, só que no formato de garrafa. Fico imaginando se eu trabalhasse assim numa empresa do ramo de bebidas, seria super bacana representar dessa forma, e super criativo. Então, fica essa dica para vocês, se vocês quiserem dar uma explorada em alguns outros tipos de gráfico, também é bacana, tá? E agora, gente, vamos partir para a prática. Trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês. Eu acho que isso facilita ali a gente entender o impacto da visualização de dados, né? E o quão benéfica ela pode ser aqui para a gente. Então, eu gerei esses dados fictícios aqui, tá? Eu falei aqui que é uma lojinha, então tem dados ali mais ou menos um ano, né? Um histórico. E a gente tem ali o valor de vendas, tá? Eu quero que vocês se concentrem nessa última coluna ali de vendas. E eu quero ver aí se vocês conseguem facilmente identificar em qual mês essa lojinha teve mais vendas. Eu vou dar para vocês 5 segundos. Ó, meus 5 segundos passam super rápido, tá? Não é que nem quando a gente faz prancha na academia. Então, assim, não sei se vocês conseguiram identificar, mas foi aqui no mês de novembro de 2023. E é muito difícil identificar quando a gente olha assim para dados num formato tabular, porque, gente, isso aqui é uma amostra pequena de dados, né? Então, às vezes, a gente vai ter ali milhares de linhas, milhares de colunas, e às vezes a gente não consegue simplesmente com o olhar identificar esses picos, né? No caso aqui seria o pico de vendas, tão facilmente assim. E se for no final do dia, aí piora tudo, porque a nossa visão já está até meio turva ali, porque a gente passou o dia olhando para tabelas, então dificulta mais ainda. Eu não confio, por exemplo, somente nessa identificação visual. Então, uma forma da gente fazer diferente aqui, essa análise, seria realmente usando uma representação gráfica, né? O que vocês acham? Então, apliquei aqui uma representação gráfica, um gráfico de linha, no caso, que é excelente para isso. E agora a gente consegue ter uma visão evolutiva de vendas. Então, ficou muito mais fácil de identificar ali o nosso pico de vendas agora, né? A gente consegue facilmente ver que foi em novembro de 2023. Então, parabéns ali para quem conseguiu identificar na tabela, mas vamos combinar que aqui está muito mais fácil, né? Então, assim, tá bem fácil já de identificar, né, esse pico ali. Eu também consigo ver aqui o mês que a gente teve menos vendas também. Eu aproveitei no gráfico, coloquei essa diferença percentual de um mês para o outro. Para quem quiser ter uma visão percentual ali dessa evolução, também pode ser interessante. E aí, gente, ainda pode melhorar, né? Isso ainda pode melhorar. Tá um pouquinho poluído porque eu coloquei ali todos os meses. Aí vocês imaginem, por exemplo, eu estou ali numa agenda com um time de vendas e eu quero mostrar os meses onde a gente teve o pico e o mês ali onde a gente teve o vale. O vale seria o mês ali que a gente teve menos vendas e o pico seria o que a gente teve mais vendas. Então, eu consigo, através da visualização, destacar somente a informação ali que vai ser importante para essa reunião. Então, eu tirei ali dessa visualização os outros meses e deixei apenas o pico e o vale. Dessa forma, gente, fica muito mais fácil de ter essa conversa ali com esse time e eles vão conseguir entender, mesmo se eu não estiver apresentando para eles. Se eles acessarem a apresentação, eles vão conseguir entender que esses dois valores estão em destaque e vão tirar ali suas conclusões, vão conseguir entender a mensagem ali por trás. Aí, uma outra forma também, coloquei mais um exemplo aqui de como a gente pode dar destaque de uma visualização a informações diferentes. Nesse caso aqui, se eu quisesse ter uma conversa ali sobre evolução, por exemplo, como começamos e onde estamos hoje, isso é muito comum a gente ter no nosso dia ali no mercado de trabalho, né? A gente falar sobre evolução. Então, posso também dar destaque somente ao primeiro valor e ao último valor do meu histórico ali, da minha base. Então, é isso que eu fiz aqui. Trouxe apenas o valor do início e o valor final. E isso pode ser muito bacana também para a gente falar
de evoluções, numa agenda ali que a gente quer falar sobre resultados. Então, através ali da visualização e também usando aquela contagem de histórias, a gente consegue dar destaque às informações que são mais relevantes ali. A gente consegue, com isso, também aproximar o nosso público. Então, pensando aqui, a gente está falando de vendas, um público ali que faz vendas, né? O pessoal ali de vendas, a gente conseguiria aproximar mais eles do tópico ali, e também trazer mais assertividade, que é aquilo que eu comentei de se alguém for ver essa apresentação depois, vai entender a mesma mensagem do que se eu estivesse apresentando para ela numa agenda agora. Então, isso é muito importante, né? E leva esse foco ali de uma forma direcionada. Agora, gente, eu vou trazer um exemplo já não tão positivo assim, né? Como a gente também pode ser tendencioso em uma visualização e de uma forma que não é correta. Aqui vocês têm essa imagem das eleições lá, Aécio versus Dilma, não sei quem lembra. Eu estava lá. E na época ali, levaram essa comunicação com esse gráfico de barras. E essa comunicação é extremamente problemática, e eu vou falar para vocês o motivo. Para começar, esse gráfico de barra está ferindo ali o princípio de que as colunas, os gráficos de barra, eles só ajustam no comprimento e nunca na largura. E nesse caso aqui, vocês conseguem ver que tem uma diferença de largura entre os dois gráficos de barra, né? Então, já fere ali um princípio estatístico. Em segundo, usaram ali os artifícios de cores, né? Colocaram em verde, amarelo, também para trazer aquela coisa de Brasil, mas também cores que dão muito destaque, gente. E as cores podem e devem ser usadas a nosso favor, mas elas não devem ser usadas de forma tendenciosa ou sem propósito nenhum. É muito comum a gente usar cor para categorizar ali, né? Separar grupos e tudo, mas nesse caso aqui não era o intuito de quem fez essa representação gráfica. Então, usou ali cores vibrantes para dar um destaque ainda maior. E tem um detalhe, né? E é sempre importante, quando a gente for consumir comunicação ou até um gráfico, entender quem fez aquele gráfico. Nesse caso aqui, foi feita pelo próprio comitê do candidato. Então, já tinha parcialidade por si só, né? Eu confiaria muito mais num gráfico ali, um resultado eleitoral que viesse de um jornal, uma revista, enfim, que tivesse ali imparcialidade. Então, esse é um exemplo aqui que não foi muito bacana da aplicação de um gráfico, né? Então, recapitulando aqui, gente, era esse todo o conteúdo que eu queria trazer para vocês hoje. Realmente super curtinho, bem introdutório, mas aí, a partir de agora, a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então, a gente falou sobre história, importância ali da visualização de dados, né? Alguns tipos de gráficos que a gente tem e algumas aplicações práticas. Eu espero que tenha clareado um pouco aí a cabeça de quem nunca tinha ouvido falar de visualização de dados e que tenha te ajudado também. E aí eu aproveitei para colocar aqui o nosso conteúdo programático, tá? Tá exatamente igual ali ao que eu mostrei na live, mas aí vocês conseguem ver o nosso próximo tópico, que são boas práticas e visualização de dados. A gente vai ter essa mesma frequência aqui de 15 dias entre cada treinamento e sempre nas quintas-feiras. Então, estou lançando agora nessa quinta-feira, então, sem ser a outra, a próxima a gente vai ter um novo treinamento, que vai ser esse de boas práticas e visualização de dados. E combinados aqui, gente, tinha passado isso também na live, mas vou sempre relembrar no final das aulas, as dúvidas vão ser sempre lá pelo Discord do Mulheres em Dados. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou mostrar aqui para vocês agora como chegar lá no Discord do Mulheres em Dados. Lembrando que o Discord do Mulheres em Dados é somente para mulheres, tá? É uma rede, uma comunidade somente para mulheres. Então, você vai entrar aqui no site mulheresemdados.com e aqui embaixo, gente, vai ter o link do Discord, tá? Quando vocês clicarem, se vocês não tiverem uma conta, ele vai pedir para você logar, criar a conta, enfim. Eu já tenho a conta, né? Então, já está aqui logado. E aí, vocês vão descer
o Discord, eita que travou todo, até essa parte aqui de sala de estudos e vão aqui na parte de DataVis. Dentro aqui da parte de DataVis, vocês vão ver que tem esse plantão de dúvidas aqui, tá? Então, é dentro do plantão de dúvidas que vocês vão mandar a dúvida de vocês. Aí vocês podem perguntar aqui, que ou eu, ou a Camila, ou a Gabriela vamos responder. A gente sempre tenta olhar aqui, um dia sim, um dia não, pelo menos, e a gente responde aqui dentro da comunidade para vocês, tá bom? Então, quem não sabia ainda como acessar a comunidade, já dei aqui o passo a passo. E para a gente fechar aqui, gente, trazer também a importância aqui da comunidade Mulheres em Dados. Para mim, para minha carreira, foi essencial. Para quem não sabe, eu fiz transição de carreira, eu era da área de logística, recebi muitíssimos nãos e eu tive muito suporte da comunidade quando eu precisei. Então, assim, sou muito grata e até por isso que eu estou aqui hoje, retribuindo com tudo que eu sei. Agora já tenho aí 6 anos na área, né? Mas, assim, minha missão é retribuir a comunidade aí depois de tanto tempo. As ferramentas que a gente usa têm custo, né? Então, estou usando aqui o StreamYard para subir esse treinamento, além de outras como o Medium, o Discord, enfim. Quem puder contribuir, seja fazendo um Pix aqui, tem tanto a chave como pelo QR Code, ou também, quem quiser contribuir com a comunidade, também ensinando, participando ali ativamente com a gente, estão super convidadas aí, espero que vocês venham comigo. E é isso, pessoal, por hoje era só. Eu espero que vocês tenham curtido bastante e que sigam aí acompanhando a trilha, tá bom? Fiquem em dia aí com a trilha para não deixar nada ficar aí parado e a gente se fala aí na próxima, tá bom? Um beijo e até!